alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023, chegando um pouquinho mais cedo, para não competir com a seleção brasileira que joga já já, mas a gente vai estar aqui com as notícias do Vasco, um dia importante, de matéria exclusiva do canal Atenção Vascaínos. Peço a você que dê aquele like, dê aquela curtida, se você quiser dar dislike, tem problema nenhum não, dá aí um joinha para baixo, não tem problema, zero preocupação. Quero pedir a você que pegue o link, espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o AVNews, que é o Jornal da Noite da galera Cruzmaltina, está entrando no ar. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, você está vendo o QR Code aí na tela. Você direciona o seu celular para esse QR Code. Você vai direto para a página do YouTube, coloca todos os seus dados, paga com seu cartão de crédito o plano que você quiser e mande um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kind vai atender você. Ele vai colocar você no grupo de Telegram. Quero estar no grupo de WhatsApp também, como é que eu faço? Procura o Sérgio Kind. Ele tem liberdade, já sabe o movimento e coloca você também no grupo de WhatsApp. Seja membro e não esqueça, hein? Dia 16 de dezembro tem a nossa festa. Ainda temos pouquíssimas vagas. Pouquíssimas. Temos, se eu não me engano, 7 vagas. 7. Para completar a galera toda que poderá estar no condomínio Quintas no dia 16, a partir de 9 da manhã, com futebol, com churrasco, com cerveja, com brincadeiras, com sorteios, vale muito a pena, vai ser muito legal a sua presença. Torne-se membro e você vai conseguir estar nesse evento. 3 recados. Primeiro da 1xBet. Papo sério, hein? A 1xBet é uma empresa que paga bem e paga rápido. A gente ouve muito papo aí de muitas casas de palpite que não pagam certinho. A 1xBet não. A 1xBet é tiro certo. Você vai ter no primeiro comentário fixado no chat o link para você se cadastrar, poder jogar. Use o link porque você vai estar prestigiando o canal Atenção Vascaínos, e aí você tem, a partir do momento em que estiver pronto para jogar, uma opção, usar a palavra Vascaínos, vai dobrar na sua primeira aposta, qualquer valor dobra, você ainda tem R$ 1.200 de bônus, e você poderá jogar e ganhar rapidamente, tem muito jogo rolando, agora eliminatórias de Copa do Mundo, por que você não faz uma fezinha através da 1xBet? Faça, é o jogão dessa quinta-feira. Tem muito jogo rolando já das eliminatórias, mas o jogo de daqui a pouco, Brasil e Colômbia, vale muito a pena. Façam as suas apostas na 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. O segundo recado é dessa belezura. Olha só que belezura. Para Natal, capinhas de celular da GoCase, qualquer modelo. iPhone, qualquer tipo de iPhone, Samsung, Motorola, você pode fazer personalizado, pode fazer com o rosto da sua família, de um grande ídolo, ou então numa camisa. Você pode ter, por exemplo, essa aqui é o modelo da camisa Off-White do Vasco. Você faz uma adaptação, coloca um número, coloca também o seu nome. Olha, vale muito a pena, é muito legal. Você pode, através do QR Code que está na tela, comprar 2 capinhas e pode ganhar 4, leva 4, compra 2 e leva 4, olha só que fantástico. Além disso, tem a garrafa térmica, tem a mochila, tem outros produtos, visite o site da GoCase e use esse cupom que dá desconto para você também. Então, não perca tempo, a GoCase, para esse Natal, para presentear aquela pessoa querida, vascaína, você tem que usar a GoCase, é um grande barato para você dar de presente a alguém, um presente de altíssimo nível. Olha, é bom nível, produtos todos oficiais do Vasco, produtos que você vai estar ajudando o Clube Cruzmaltino. GoCase. Agora o recado é da inteligência artificial lucrativa. Olha só o vídeo que eu vou passar para você. Deixa eu te perguntar, 5 ou 10 mil reais a mais por mês faria diferença para você? Saiba que existe como você fazer isso e até bem mais colocando a ferramenta mais poderosa da internet para trabalhar para você. 99% das pessoas não conhecem o passo a passo secreto que já mudou a vida financeira de milhares de pessoas comuns. Existem detalhes ocultos que os falsos gurus nunca vão te contar.
eu fiz uma apresentação de 5 minutos que revela como você pode ter sucesso nessa revolução do mercado de trabalho que está só no comecinho. Clique agora no link no comentário fixado para fazer a internet trabalhar para você hoje mesmo. O curso custava 497. A gente fez um acordo, o curso baixou para 67. Para você aprender a lidar com inteligência artificial. Tem gente ganhando entre 5 e 10 mil reais, ganhando grana com isso. Então faça o curso para você aprender e você ter condição de ganhar um dinheiro com o futuro. O presente é esse, mas esse também é o futuro. Inteligência artificial lucrativa. Mais um dia de atividades nesse Rio de Janeiro quente demais. CT Moacir Barbosa. Você está vendo aí imagens da assessoria de comunicação, da fotografia do Clube de Regatas Vasco da Gama, dos jogadores fazendo as atividades. Treino, depois almoço, depois todo mundo partindo para casa. E boas notícias do departamento médico e da preparação física para o técnico Ramon Dias, que tem aí praticamente 25 dias de campeonato. O campeonato está terminando, tem mais 5 jogos para definir a vida do Vasco. Manu Capasso, zagueiro argentino, e Marlon Gomes estão bem e devem voltar e estar à disposição de Ramon para o jogo com o Cruzeiro. Payet cada dia mais focado, treinando, tentando atingir um grau físico alto. Eric Marcos ainda em recuperação, melhorando. 2 jogadores, além do Eric Marcos, estão também no departamento médico, mas esses já estão há algum tempo tentando se recuperar, estão bem, principalmente o Patrick De Luca, que já está com a preparação física. Já o GB ainda faz recuperação física na área do DESP, o Departamento de Saúde e Performance. Um departamento médico cada dia mais enxuto, menor em termos de jogadores, de frequência, o que faz com que o DESP seja um sucesso. Um departamento que engloba várias áreas, preparação física, fisiologia, fisioterapia, e todos esses departamentos, sem vaidade, trabalhando juntos, ajudam o Vasco, ajudam os jogadores. Por isso que as frequências têm sido muito menores de atletas, principalmente com lesões musculares. Mas um jogador trouxe uma certa polêmica essa semana. Luca Orediano. Depois de 13 dias da lesão que aconteceu no dia 2 de novembro, lá em Cuiabá, na vitória vascaína por 2-0, inclusive com o segundo gol feito pelo Luca Orediano, o Vasco soltou aquela nota ontem que nós divulgamos e debatemos, que demonstrou uma certa, parecia rusga, um ressentimento, porque o Luca Orediano preferiu engessar e consultar um médico argentino. E aí ficou aquela dúvida. Será que ele contrariou? Será que ele poderia ter feito outro tipo de tratamento para dar condição de jogo? Porque do jeito que ele está fora do Campeonato Brasileiro. Olha, eu tive a possibilidade de entrevistar e bater um papo hoje com o chefe do Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama, o Dr. Gustavo Caldeira. E fiz questão de perguntar a ele sobre Luca Orediano. Claro que a gente sente que não dá para falar muita coisa, mas foi muito bom ter ido hoje ao CT Moacir Barbosa para entender a situação de Luca Orediano. Orediano é um menino muito simples, é um menino muito humilde, muito quieto, muito na dele. Que, é claro, tem muitas manias familiares, digamos assim. E uma delas é ter um médico particular. Eu tenho. Qualquer um de nós que vai a algum diagnóstico de um hospital ou de uma clínica sempre procura o nosso médico particular. E isso também tem Luca Orediano, de uma família simples, humilde da Argentina. Mas pareceu, a princípio, de que haveria uma certa contrariedade por parte do departamento médico. Por isso que foi importante estar hoje no CT Moacir Barbosa e ouvir o chefe, Dr. Gustavo Caldeira. E olha, a impressão mudou completamente, porque ao que parece, Luca, simples, humilde, fez um pedido ao departamento médico. Nada foi feito à revelia do departamento médico Cruz Maltino. Houve um acordo, se compreendeu a insegurança dele, a necessidade de ter alguém ao lado. Luca, volto a dizer, é um menino muito querido dentro do Vasco, e isso não poderia trazer nenhum tipo de empecilho. A nota escrita ontem foi clara em relação a
A opção dele foi colocar o gesso, segundo a opinião do médico argentino, que inclusive está em contato direto com os médicos do Vasco. Tem ali um bom trânsito para tentar recuperar o atleta o mais rápido possível. E a gente vai ouvir o doutor Gustavo Caldeira, porque ele vai falar o que ocorreu, vai lembrar da lesão, vai falar sobre a questão da tala, das opções que poderiam ter sido usadas. Será que garantiriam a presença dele em campo ou também era uma grande dúvida? Por que ele gessou? Esse papo com os argentinos em relação à medicina esportiva, isso de alguma maneira criou algum problema, alguma rusga entre os médicos que cuidam desse caso? Vamos ouvir então o doutor Gustavo Caldeira, que além disso vai falar também sobre as situações de Manu Capasso, Marlon Gomes e também de Eric Marcos. Preste atenção, porque ele vai falar de Capasso, que teve uma lesão muito séria. Lembra do Neymar na Copa de 2014? Pior. Capasso teve uma lesão muito pior. E vai dar um recado final sobre essa reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Como é que está de saúde o time do Vasco? O torcedor do Vasco pode ter a segurança que esse time está saudável para jogar bem, em alta performance, até o jogo do dia 6 contra o Red Bull Bragantino? Vamos começar então falando de Luca Orediano. E o Dr. Caldeira explica como foi o trâmite da lesão até o momento em que ele gessou o braço. Bom, o Orediano teve uma fratura do quarto metacarpo, é um osso da mão direita, no jogo contra o Cuiabá. Ele fraturou a mão numa queda, que é um mecanismo de trauma comum, característico realmente de quem faz essa fratura, esse tipo de fratura. O jogo foi no domingo, na segunda-feira ele estava com uma imobilização provisória, a gente fez o diagnóstico através de uma radiografia e propusemos o tratamento para o Luca. O Luca é um menino super do bem, é um menino que respeita todas as nossas orientações em relação ao que tem que ser feito para tratamento, para performance, para nutrição, enfim, várias reuniões de psicólogo. E é um menino sempre muito ativo, sempre teve muita boa vontade em aceitar as nossas orientações. Acontece que ele é um atleta que tem a vontade dele, a vontade própria, é normal isso. Cada atleta, a gente não é obrigado a impor um tratamento a um atleta que a gente julgue o melhor. A gente expôs quais eram os tipos, as possibilidades de tratamento do atleta. É um atleta que vem da Argentina, não é um atleta brasileiro que a gente já conhece há muito tempo, tem a facilidade da língua e consegue entender muito bem, consegue se expressar melhor ainda. Então ele tem um colega médico lá que é da confiança dele, a gente não vê problema nenhum em relação a isso. Isso foi muito bem organizado, ele foi para a Argentina, ouviu a opinião do colega dele e seguiu a orientação. E a gente está em contato com o médico dele, nosso departamento médico aqui do Vasco está em contato com o médico que fez a consulta do Orediano e estamos seguindo o tratamento. Bom, eu e você temos uma relação boa de dizer as verdades. A mim e a imensa maioria da torcida do Vasco passou uma impressão de que o departamento médico do Vasco não gostou, porque haviam outros métodos que poderiam fazer com que ele jogasse. Com gesso ele não joga mais o Campeonato Brasileiro, é muito difícil, não vai jogar com gesso. Vocês sentiram um pouco dele não ter feito a escolha por um tratamento mais moderno, de uma aplicação da ciência, uma tala em 3D, ou algo que pudesse ser usado? De alguma maneira isso também, e aí é claro, quero a sua opinião como departamento médico do Vasco, porque não jogar o Brasileiro é um prejuízo para o clube. Na verdade, existe a indicação de um tratamento cirúrgico ou não cirúrgico para cada tipo de lesão. O cirúrgico, enfim, vai fazer a cirurgia e aí tem algumas técnicas para cirurgia. E quando a gente fala em tratamento conservador, dentro do tratamento conservador existem inúmeras possibilidades. Gesso, sem gesso, com órtese em 3D, órtese antebraco palmar, que a gente chama, com velcro, enfim, existe uma enormidade de tratamentos conservadores. A gente chegou a fazer uma tala adaptada, individualizada, moldada em 3D para ele, que a gente julga satisfatória. Só que o atleta não se adaptou e se sentiu confortável fazer o tratamento do gesso. Com essa mobilização em 3D moldada para ele, ele poderia jogar. Poderia, não significa que ele conseguiria jogar. Então, acho que saiu alguma reportagem falando que ele se recusou a jogar,
mas acredito que muito mais foi pela confiança dele se sentir confortável na imobilização engessada e na opinião do colega do que a vontade dele não querer jogar. Acho que não foi isso, não. Mas ele está fora do Brasileiro. Hoje, com o gesso, previsão o quê? De 30 dias, pelo menos, um gesso para consolidar? Ou pode ser algo menor, em menos tempo? Não, previsão 3 a 4 semanas, está fora do Campeonato Brasileiro. E isso foi colocado para ele? E ele disse, olha, paciência, não tem como correr? Tudo é conversado, todas as possibilidades, riscos, benefícios, a gente coloca tudo na balança. Eu queria te falar de outro argentino, do Capasso, que parece que teve uma lesão muito séria, né? Muito similar àquela que teve o Neymar. Eu ouvi isso, que foi algo que em 2014 tirou o Neymar da Copa em muito tempo. Qual é a gravidade de quase 2 meses aí do Capasso, doutor Caldeira? Sim, o Capasso ele teve uma fratura similar ao Neymar, porém em 3 níveis. O Neymar teve em um nível, foi uma fratura de arco transverso, em um nível. O Capasso teve em 3 níveis. E evoluiu bem, a gente conseguiu tratar ele bem, é um atleta que também se dedica muito, um atleta que se entrega de corpo e alma ao tratamento e evoluiu super bem. Hoje está entregue ao grupo sem qualquer queixa na área da lesão. Voltaria agora para o jogo do Cruzeiro, estaria à disposição ou ainda depende mais de parte física? Não, ele já está à disposição, ele já estava à disposição já no último jogo, e só que a parte física dele vai evoluir, né? Ele não vai conseguir jogar, ele não consegue performar ainda por um bom tempo, por um longo tempo durante o jogo, tem restrição de volume, mas é um atleta que está entregue ao grupo, em fase 6 que a gente chama, né? Marlon Gomes foi mais questão de gripe mesmo, viral, parece que não tem mais nenhum tipo de lesão, agora já está melhor, né? Bom, o Marlon ele teve uma lesão no músculo importante da coxa e a gripe atrapalhou a evolução das fases dele. A gente aqui adota alguns critérios de alta para cada fase. Para o atleta passar de uma fase para outra, ele precisa cumprir alguns requisitos e ele não conseguiu cumprir por conta dessa gripe, então não teve condição de jogar. Vamos ver se agora, durante a semana, ele consegue passar por essas fases para estar à disposição contra o Cruzeiro. O único problema médico mesmo, internado, na mão de vocês, é o Eric Marcos. Tirando, é claro, aqueles que já estão há mais tempo, De Luca, o próprio GB. Qual é a situação hoje do Eric Marcos, que passou a ser uma ótima opção para o Ramon Dias? O Eric teve uma outra lesão importante também na coxa. Assim como o Marlon também teve uma lesão importante, o Eric também teve. É o que eu falo, final de temporada é normal existir essas lesões, é normal porque o atleta está mais fadigado, então as lesões acontecem mesmo. E hoje ele está em tratamento com a fisioterapia, ele ainda não está entregue na transição, a gente obviamente não dá previsão de tratamento, cada atleta responde de uma maneira, mas o que eu posso dizer em relação aos sintomas dele, ele está muito bem. Domingo a gente vai bater um papo legal sobre o trabalho que é feito, mas eu queria que você dissesse hoje ao torcedor do Vasco, que está muito aflito nessas 5 rodadas finais, qual é a situação hoje clínica, física, médica em geral, fisiológica desse time? Esse time vai suportar bem essa pressão de 5 jogos decisivos para a permanência na Série A, Caldeira? Cara, o time está performando muito bem, o time está com saúde, o time tem uma consciência muito grande em fazer os trabalhos preventivos, então isso ajuda bastante a gente. E dessa forma a gente consegue entregar os atletas prontos para que o Ramon consiga fazer o melhor que ele sabe fazer dentro do campo, enfim, ele ter a melhor decisão, ele consegue ter um leque grande de atletas disponíveis para que ele tome a melhor decisão, e isso num final de temporada, a gente consegue acompanhar para outros clubes, é muito difícil, porque, como eu sempre falo, final de temporada é um período maior de lesões mesmo, e final de temporada se aproxima o calor, se aproxima a baixa umidade, então, enfim, isso, e nós temos um país continental, às vezes a gente sai de um estado que está 40 graus, vai jogar numa cidade que está 40 graus, e vai jogar numa cidade que está com 18 graus, uma umidade elevada. Então, enfim, é difícil. O futebol brasileiro é difícil. Mas a gente hoje tem só o Eric no departamento médico em relação a lesões musculares e o restante, muito provavelmente, à disposição do Ramon. Então, acredito que a gente vai performar bem nessa reta final do campeonato. Difícil para nós, difícil para os outros também. Para todo mundo. O Campeonato Brasileiro é difícil na parte técnica e é difícil também na parte de saúde e performance. É óbvio que o Vasco queria muito que Luca Orediano pudesse jogar. Mas eu senti hoje no CT Moacir Barbosa, e posso falar isso porque estive lá, que há, de alguma forma, até um consentimento, exatamente por aquilo que eu falei antes da matéria. Luca Orediano é um rapaz de bom trato, tímido, quieto, mas é um rapaz muito querido, e que pediu, e o Vasco consentiu. A partir do momento em que ele faz o uso do gesso, sabendo que a tala poderia, como disse o Dr. Caldeira,
poderia garantir, mas não era certo também, preferiu o lado conservador, muito mais por impressão, por falta de segurança de que um outro tratamento não poderia demorar um pouco mais, ou poderia, dependendo do choque, dependendo do jogo, trazer piores consequências. Perde-se esse final de Campeonato Brasileiro, mas pelo menos se tem o Luca Orediano tranquilo para o restante da temporada 2024. Preocupação enorme de dar ao Orediano um respaldo. O torcedor ficou chateado, mas o Vasco não quer isso. O Vasco quer que o torcedor entenda. Foi uma lesão, foi uma fatalidade, a dor é dele, a opção é dele. O clube oferta o que pode. Quem tem que fazer a solução final é o jogador. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora é dar tempo ao tempo. Orediano está no Rio, vai treinar, está treinando, mantendo a forma, fazendo os treinamentos no campo à parte, porque não pode ter choque. Claro, incomodado com o gesso, suando com esse calor, coçando, mas ele vai se recuperar e vai estar apto, mas agora para 2024. No próximo bloco, a gente vai falar de Rossi, vamos falar de reforços que vêm depois de um título, vamos falar da arbitragem, que já tem uma definição, Estádio de São Januário, vamos falar de Lucas Piton, enfim, tem notícia no próximo bloco aqui do News. Fique ligado, eu volto já. Descubra uma nova forma de estar conectado ao Vasco. O cartão AVPWR Conecta não é apenas sobre assistir as resenhas e lives dos jogos, mas sim uma experiência completa que cuida de você, torcedor, dentro e fora do estádio. Consultas a qualquer hora. Tenha pronto atendimento médico ao seu alcance 24 horas, 7 dias na semana. Descontos especiais das farmácias aos cinemas. Economize em todas as suas atividades favoritas. Cashback. Suas compras retornam para você. Aproveite. Parcerias exclusivas. Grandes marcas, grandes vantagens. O AVPWR Conecta é mais do que um simples plano de membros. Por apenas R$ 51,90. Seu time, sua saúde, seus benefícios, tudo em um único plano. E na abertura desse segundo bloco, eu vou falar da Barros Barreto Refrigeração. Olha, com esse calor que está no Rio de Janeiro, procure a Barros Barreto para dar uma olhada no seu ar-condicionado, no seu refrigerador. Olha, porque é preciso ter aparelhos bons, precisa ter aparelhos bem cuidados, sem nenhum tipo de dúvida, porque o calor para conservar os alimentos, para refrigerar, está cada dia pior. Rua Barros Barreto, loja 107A e bem Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira, anote o número, 021 2209 5754, 021 2209 5754, Barros Barreto Refrigeração. O atacante Rossi foi homenageado hoje, recebeu uma camisa com o número 50. Um dos jogadores mais queridos pelo torcedor do Vasco completou na última partida contra o América
o jogo de número 50 com a camisa Cruz Maltina. Engraçado, né? Parece que o Rossi já está aqui há muito tempo. Somando 2019 e somando agora, são 50 jogos. Passando aí por uma melhoria física, ele vai estar bem melhor para o jogo do Cruzeiro. Jogador importante, já fez gol, assistências. É um jogador hoje fundamental. Parabéns ao Búfalo Rossi. O Vasco que recebe também de volta jogadores que a torcida até pega um pouco no pé, mas tem uma representatividade porque acabaram de ser campeões pan-americanos. O atacante Figueiredo e o zagueiro Miranda, que foram reincorporados e posaram por uma foto aí junto com o analista de desempenho Lucas Vergne. Os três estiveram com a seleção comandada por Ramon Menezes no Pan-Americano do Chile, Brasil campeão. Eu recebi hoje uma informação de que essa situação do Lucas Piton de inadimplência total, de que o Vasco dividiu em 6 vezes, 3 pagamentos agora, 3 pagamentos no ano que vem, que o Vasco não pagou nada, não procede. O Vasco da Gama deve se posicionar até a respeito disso. Lúcio Barbosa, tentei contactá-lo hoje, mas recebi essa informação de que o Vasco sim fez algum pagamento ao São Paulo e ao Corinthians, tanto de Léo Pelé como de Lucas Piton. Mas no caso do Piton, houve sim um pagamento. O Vasco não está totalmente liso, como até chegou a dizer o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, numa entrevista recente, falando que o Corinthians entrou na Câmara Nacional de Resoluções Esportivas para cobrar os atrasados do Vasco. Mas o Vasco pagou alguma coisa. Está atrasado sim. Quer pagar até o final do ano, mas não está totalmente inadimplente, como se o Vasco não tivesse pago absolutamente nada. Deve acontecer, em breve, está se tentando costurar, uma reunião do novo presidente do Vasco, Pedrinho, com o arquiteto Sérgio Dias, para a apresentação do novo estádio de São Januário, que tramita na Câmara dos Vereadores para análise de comissões e para votação do potencial construtivo. Sérgio Dias, inclusive, está fazendo novas aparições, novos modelos para elucidar algumas dúvidas, como, por exemplo, o acesso da Avenida Brasil até a área da Barreira, quando se vai poder ter o contato através do BRT, uma longa esplanada, enfim, alguns detalhes que ficaram, algumas dúvidas que ficaram, o Sérgio Dias vai procurar trazer isso a público, inclusive, mas antes disso, conversar com Pedrinho. Pedrinho tem uma predileção por um outro projeto, mas admite que esse projeto é um projeto adaptável, que dá para você adaptar dentro daquilo que seria o melhor. Mas, de qualquer forma, o Sérgio Dias deve ter esse papo com o novo presidente do Vasco, está se tentando costurar aí uma data para que Pedrinho tenha a apresentação oficial por parte daquele que montou todo o projeto de o que é, como é, a viabilidade, enfim, isso deve acontecer. Bom, saiu a arbitragem completa para o jogo de quarta-feira em Belo Horizonte. Além de Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, na arbitragem, estarão nas bandeiras Michael Stanislau na bandeira 1 e Maurício Pena na bandeira 2. Você está vendo a escala aí. Daniel Nobre Bins é o VAR que vai estar nessa partida decisiva da próxima quarta-feira. Gary Medel jogando daqui a pouco também pela seleção chilena contra o Paraguai. Medel, que se tomar um cartão amarelo, vem para jogar com o Cruzeiro. Se não, ele fica de fora, porque vai ter que jogar contra o Equador na semana que vem em Quito e não haverá tempo dele poder estar para o jogo de quarta-feira em Belo Horizonte. E como notícias finais, domingo, 11 horas da manhã, que programaço, hein, galera? Vasco e Brasília pelo NBB em São Januário. Compre seu ingresso. Olha, se eu tivesse um tempinho, até ia a São Januário no domingo de manhã, programaço para ver um jogo de basquete. O time do Léo Figueiró está jogando bem, o Vasco está jogando, tem 2 derrotas, mas apertadas contra 2 times fortes da Liga, o Minas e o Flamengo, mas venceu todo mundo, enfim, jogando um bom basquetebol, vale muito a pena, compareça em São Januário. E hoje tive o prazer de ir chegando para a entrevista com o Dr. Gustavo Caldeira no CT Moacir Barbosa, de ver do lado de fora
como se não pudessem entrar, mas não, estavam apenas vendo a autorização. O professor Arthur Bernatti, que já participou conosco aqui, e o grande Jair Pereira, tricampeão carioca com o Vasco, comandante de uma equipe fantástica, aquele time de 94 do Tri, e que revelou grandes jogadores, campeão do mundo com a seleção sub-20 também. E logo depois, Jair Pereira e Arthur Bernatti entraram no CT Moacir Barbosa e foram abraçar Ramon Dias e até convidar o Ramon Dias para o podcast que Arthur Bernatti comanda brilhantemente. Já tive o prazer de estar lá. Conversaram com o argentino, tiveram um papo muito agradável, conversei com os dois depois e ficaram muito felizes. Grande abraço a esses dois grandes caras, Arthur Bernatti, que nunca trabalhou no Vasco, mas é um profissional muito competente, e o grande Jair Pereira. Que saudade, hein, Jair, de te dar um abraço. Jair Pereira, que é um dos caras mais fantásticos de todos os tempos do futebol. Agora a hora do abraço. O abraço em nome do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar um din-din até R$4.000 por mês. Você vai na descrição, tem o link do curso Lucrando em Home Office. Você paga R$47, baixa o curso e tem uma equipe de suporte que dá toda assistência para você. Você aprende, porque não é difícil. E aí você começa a trabalhar de casa. Trabalhando de casa, é tranquilo você ganhar um dinheiro, porque você vai, tendo uma boa internet, conseguir fazer. Agora, se você não conseguiu, não aprendeu, eles devolvem o seu dinheiro. É o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Quero mandar 3 abraços carinhosos. Um para o Vitor, filho do querido Alessandro, grande Alessandro, lá de Belo Horizonte, o filho dele, o Vitor. Tive a oportunidade de conhecê-lo no jogo Vasco e América, de 9 anos, completando hoje. Grande beijo, Vitão. Beijo para você, um abraço para o seu pai. Abraçar carinhosamente ao querido Flávio Grosso, que também em Belo Horizonte estaremos agora, com certeza, nos encontrando, que é um sujeito extraordinário, está ajudando muita gente, está empurrando a gente aqui para fazer nossas transmissões, está sempre dando uma guarida boa, principalmente quando o jogo é em Belo Horizonte. Gente assim que nos dá muito ânimo para a gente poder tocar as nossas coisas. Grande abraço ao querido Flávio. E vou mandar um abraço na dúvida, porque eu ouvi lá no grupo de WhatsApp que o Braulio Carvalho, o grande Braulio, que volta e meia está aqui com a gente, tem opiniões boas e firmes, está completando mais um ano de vida, ele está meio escondidão. A gente vai ficando mais velho, a gente esconde a idade, né, Braulio? Mas de qualquer maneira, se for seu aniversário, parabéns. Se não for, parabéns também. Você é um sujeito bacana, é um sujeito muito legal. Grande abraço ao querido Braulio. Aí deixa eu mandar um abraço também para Daniele Fernandes, senão ela reclama. Flávio nunca me manda um abraço, é um ciúme. Você pede abraço todo dia, mulher, não dá para dar abraço todo dia. Grande abraço a Dani também, que está sempre com a gente, participando conosco. Só lembrar, final de semana a gente vai trazer uma matéria especial com o Dr. Gustavo Caldeira, que vai explicar o que é o DESP, como é o funcionamento do Departamento de Saúde e Performance, e vai dar detalhes importantes sobre alguns jogadores. Maicon, que era uma grande dúvida. E aí, tá voando por quê? Gabriel Peck, de franzino e magrinho, é um cara grandão, forte, tá correndo pra burro, tá com corpo. E Dimitri Payet, hein? Payet, tem alguma coisa diferente que está sendo feita com ele para ele emagrecer e ter um rendimento ainda melhor? Vamos falar dos departamentos integrados, questão de psicologia, como é que o Vasco está para essa reta final aí nos 5 jogos, fisicamente bem, psicologicamente bem. A gente vai trazer uma matéria muito bacana, muito esclarecedora com o chefe do Departamento de Saúde e Performance do Clube de Regatas Vasco da Gama, do querido Vasco, nosso Gustavo Caldeira, que também é médico do Vasco e, enfim, faz um trabalho muito bom. O Vasco está aí entre os melhores clubes já há algum tempo em relação a menor número de lesões, recuperação cada dia mais rápida, depois daqueles traumas que a gente tinha no passado lá com o Breno, Ramon, aqueles caras todos, a coisa está realmente melhorando. Então eu chamo a sua atenção para esse material que fizemos hoje e que vamos levar ao ar no final de semana. Amanhã tem Ave Mais, eu vou estar com meu comentário logo cedinho no canal 2 da plataforma e no canal Atenção Vascaínos a gente vai ter muita coisa. O BDG, o Bom Dia Gigante, vai ser ao vivo. Se tiver notícia à tarde, boletim a ver. E à noite a gente vai estar com o News, trazendo informações do Vasco da Gama, analisando essa semana, faltando aí pouquíssimos dias para um jogo decisivo. Olha, eu vi hoje um papel lá no Vasco, o pessoal dizendo, ó, se a gente ganhar do Cruzeiro, eu acho que o papo é grande. Mas antes tem Fortaleza e Cruzeiro no sábado, a gente vai dar aquela azarada, vamos dar, né? Pra gente ver o bicho que vai dar, mas a gente vai trazer muitas informações também nessa sexta-feira. Grande abraço a todos, um ótimo final de noite, bom jogo, né? Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar,